a começar de mim. Fala conosco, abre o nosso entendimento, dá-nos, ó Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz. Edifica, Senhor Jesus, a Tua igreja nesse lugar. Ô Espírito Santo de Deus, nós temos um coração aberto aqui para ouvir do Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus me deu um encargo por essa palavra, lembrando dos meus filhos. Quantos aqui têm filhos? Aleluia. Seus filhos, em algum momento, já foram lá no quarto e fizeram uma grande bagunça? Graças a Deus, só acontece comigo. Irmãos, qual foi a sua atitude? A sua atitude, talvez, provavelmente, foi de disciplinar eles. A sua atitude, talvez, foi a atitude de ir lá e ajudar eles. Ou talvez a sua atitude foi lá, eles tinham que ir para a escola, no outro dia já estava muito tarde, você não quis incomodá-los com isso, eles foram para a escola no outro dia de manhã e você foi lá e fez o quê? Arrumou. Mãe é mestre de fazer isso, né? É ou não é? Mãe é mestre em querer organizar as coisas. Eu dei o nome dessa palavra em Ele vai arrumar a bagunça. Esse é o nome da palavra. O Pai vai arrumar a bagunça. Sabe, existe uma superabundante graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, sobre todos nós, a graça é disponível hoje mesmo. Sabe, não importa as circunstâncias que você passe, Deus fará com que tudo coopere para o seu bem, diz a palavra de Deus. Né? Não fique então desanimado porque você está passando por alguma dificuldade. Não fique desanimado então porque você está passando por um momento difícil. Não fique desanimado porque o Senhor te chama para ter grandes expectativas a respeito dele na sua vida. Sabe, o Pai lhe garante a vitória em qualquer circunstância. Ele lhe garante a vitória. É impressionante. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 16, verso 33, abra sua Bíblia. João 16, 33. A Bíblia diz o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O interessante aqui é que a palavra de Deus diz no original, aflições. As aflições aqui significam pressões. Alguém já passou pressão aqui nesse lugar? Pressão financeira, pressão no casamento, pressão na juventude, pressão na escola, pressão na faculdade. Alguém já passou pressão? No mundo você vai ter pressões. Jesus já disse, você vai ter. Não é que você não vai ter, você vai ter. Olha, mas tem bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui no original, está escrito isso. Seja corajoso. Seja corajoso. No último domingo, nós fizemos aqui um evento só para os homens, só para os corajosos que ficaram aqui, né? Aqueles que puderam ficar aqui. E o tema do retiro de homens era, seja corajoso, seja homem, né? Então o Senhor está dizendo o que aqui? Seja corajoso diante das dificuldades. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não é porque você acabou de bater o carro ali que você vai ficar agora abalado. Não, tem bom ânimo, seja corajoso. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa é a garantia nossa. Então, tudo coopera para o bem. Fala assim comigo, tudo coopera para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Então, Romanos capítulo 8, verso 28, diz algo extraordinário. A Bíblia diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, é um fato da vida que nem tudo vai estar indo perfeitamente bem, é verdade? Você planeja a sua semana, e muitas vezes a sua semana não é de acordo com o que você planejou. Então é um fato na vida. Nem tudo vai acontecer na sua vida perfeitamente bem. Sabe, o tempo todo vai acontecer tudo perfeitamente bem. Coisas acontecem conosco, e muitas delas completamente fora do nosso controle. Você não consegue controlar todas as coisas. Você não consegue ter controle de tudo na sua vida. Glória a Deus por isso. Porque Ele controla todas as coisas. Ele tem a sua mão poderosa sobre a sua vida, né? E eu não sei quanto a você, mas às vezes eu me deixo abater.
por causa das circunstâncias. Pelo que eu estou percebendo, só eu. Aleluia. Mas alguém aqui nesse lugar? Alguém já ficou abatido por causa das circunstâncias? Você não está sozinho, filho. Você não está sozinho. Sabe? Todos nós lidamos com problemas o tempo inteiro. Problema de saúde, problema financeiro, né? Problema nos relacionamentos, sabe? Milhões de outras coisas que você tem tentado equilibrar na sua vida, fazendo enormes malabarismos, problemas que te cercam. No entanto, o ponto central não é que temos problemas. O ponto central é que muitas vezes não temos fé para vencer os problemas. Você sabia que muitas vezes a gente não tem fé para vencer os problemas? Sabe? No entanto, então a palavra de Deus diz o quê? O que Deus nos promete? Ele nos promete claramente que Deus vai transformar para o nosso bem todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Pastor, é isso mesmo que a palavra está dizendo? Filho, é isso mesmo que ela está te dizendo. Ele vai transformar todas as coisas que estão ao seu redor, todos os problemas que estão chegando perto de você agora. Tem problema chegando perto de você agora? Esses irmãos não passam por problemas, aleluia. Eu estou pregando para as pessoas erradas. Jesus, o Senhor me deu a palavra errada. Alguém aqui passa problema nessa vida, pelo amor de Deus? Então, é uma garantia que Deus está te dando agora. Ele vai transformar esse problema em coisas boas para você. Ele vai transformar essa situação em coisas boas para você. Essa situação, inclusive, vai cooperar. Sabe essa situação que você está passando agora, que é problema? Que é difícil demais, que está resistindo, que está complicado demais. O Senhor fez um compromisso com você hoje. Ele vai transformar isso em coisas boas para você. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Ele vai transformar isso em coisas boas para você. E olha que interessante. Sabe, no meio da luta, é muito difícil você ver uma solução. Aquele que está passando por luta, é muito difícil ele ver uma solução. O que ele vê? A luta. O que ele vê? O problema. O que ele vê? O tamanho do problema. No meio da luta, nós temos a tendência de olhar só para o problema. Sabe? Mas é muito fácil ver os problemas como maiores que o nosso Deus no dia da luta. É muito fácil você desconsiderar Deus no dia da sua luta. É muito fácil. Inclusive, quando você vê uma luta acontecendo, quando você está passando por algum desafio, por alguma dificuldade, você mesmo se acha melhor do que Deus. E você quer resolver o problema. Você quer resolver o problema no lugar de Deus. Sabe? Creia que seu Pai está transformando tudo ao seu redor para o seu bem. Sabe, quando a Bíblia diz que todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não está falando que é só as coisas boas. A Bíblia não está dizendo todas as coisas boas que acontecem com você é para o seu bem, é para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não está dizendo isso. Ele está falando que todas as coisas, sejam elas más, sejam elas boas, todas elas, todas, engloba tudo, cooperam, concorrem, elas simultaneamente concorrem, é como se elas estivessem lutando para ver quem que vai gerar a bênção primeiro sobre a sua vida. Sabe? Deus pode transformar tudo ao seu redor de forma que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe? Deus pode virar o jogo a seu favor. Ontem eu tive uma visão de Deus, uma imagem, né, de algo que Deus fez, que Deus pode fazer. Eu vou usar um exemplo aqui para te ilustrar. Quantos gostam de futebol? Soccer. Aleluia. Sabe, o dia que você foi escalado para jogar no time de quem? Só quem joga no time de Deus, levanta a mão, por favor. Aleluia. No dia que você foi escalado para jogar em qual time? De Deus. E aí então você foi colocado para jogar. E agora você está no jogo. Não tem como você sair do jogo, inclusive, viu? Não tem como você agora fazer gol contra, inclusive. Você está no jogo, você tem que jogar agora. Sabe, o Senhor falou, agora levanta do banco e vai lá. Você vai ser agora o defensor. E falou para outro, agora levanta do banco, vai lá.
Você vai ser o atacante. Então Deus deu uma função para cada um de nós como igreja. E nós estamos jogando. E nós estamos jogando nesse mundo aqui. O campo é o mundo, amém? E nós estamos jogando nesse mundo. Mas tem horas que parece que o inimigo faz gol. Tem horas que o placar parece que está 2-0 para ele, inclusive. Tem horas, inclusive, que o placar parece que está 7-1 para eles. Não falei isso para mexer com o orgulho seu brasileiro, não, viu? Tem horas que o placar está 7-1 e falta 2 minutos para acabar o jogo. E agora? Você sabia que Deus não perde? Você sabia que Deus não perde? Você sabia que o seu pai, ele não tem como perder? A Bíblia diz que Jesus saiu para vencer e ele é vencedor. Sabe, ele é vencedor sobre todas as coisas. Até num jogo que está 7-1, faltando 2 minutos para encerrar, você pode ter certeza, você vai ganhar. Sabe, não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, do que jogar com Deus. Você sabe que você vai ganhar. Talvez no momento que o jogo está acontecendo, o resultado vai mudando. Talvez é 5-1 para o adversário. Mas chega um momento que vai encerrar o jogo. E eu tenho certeza que nosso time é campeão. Sabe, então você já está jogando no time campeão. Não se esqueça disso nunca, né? Deus pode virar o jogo ao seu favor sempre. Sabemos que todas as coisas cooperam então para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra então aqui sabemos, interessante essa palavra no original, ela dá o sentido de um saber não pela faculdade, de um saber não pelo conhecimento lógico, é de um saber dentro de você. Você não sabe como o Senhor vai virar esse jogo. Você não sabe como que o Senhor vai fazer 9-7 nesse jogo, 8-7 nesse jogo. Mas você sabe que Ele vai vencer. Então é um saber que não tem lógica. É um saber que você olha para a circunstância e fala, está 7-1. Mas Deus me prometeu, eu vou ganhar. Está 7-1, mas falta 1 minuto. Mas Deus me prometeu, eu vou ganhar. Sabe? É um saber então pelo Espírito. Você não sabe explicar, você não sabe como explicar esse negócio dentro de você, mas você sabe, você vai vencer. Sabe, essa é a promessa de Deus para mim e para você. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que apenas as coisas boas e agradáveis vão cooperar para o seu bem. Mas até aquelas ruins vão cooperar para o nosso bem. Não significa então que todas as coisas em nossa vida são iniciadas por Deus. Você sabia disso? Não são todas as coisas na sua vida que foram iniciadas pelo Senhor. Tem coisas que você mesmo iniciou. Tem coisas que é a astutícia do seu inimigo. Ele iniciou. Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que não foram o Senhor, não foi o Senhor que iniciou. Mas essa é a promessa. Mesmo ele não tendo iniciado, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, tem uma palavra que diz que nenhuma arma forjada prosperará. Sabe, nenhuma arma que foi feita contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, ela vai prosperar. Nenhuma. A Bíblia diz nenhuma. Mas a Bíblia diz também que a Bíblia não diz que não vai ter armas forjadas. Você então, no seu dia a dia, vai enfrentar as armas forjadas. Mas o que vai acontecer? Ela vai ser forjada. Ela vai existir, mas ela não vai prosperar contra a sua vida. Sabe, você tem que andar com essa consciência. Você tem que andar com essa fé. Sabe, você tem que andar sabendo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. No dia mau, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. No dia daquela circunstância difícil, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Essa circunstância aqui, inclusive, é só para lá cooperar para o meu bem. Essa é a promessa de Deus. E essa é a promessa de Deus para uma classe de pessoas exclusivas. Sabe quem são? Os filhos. Quem aqui é filho? Então, se você é filho, essa é a promessa para a sua vida e para a minha vida. Sabe, essa é a promessa exclusiva dos filhos. Pastor, mas qual que é a base de todas essas coisas? Por que acontece dessa maneira que você está me dizendo? A Bíblia diz então que todas as coisas acontecem baseada no próximo versículo.
No versículo seguinte que diz o quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto começa dizendo o quê? Que todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós que somos filhos amados, todas as coisas cooperam para o nosso. Mas depois o próximo versículo define o que é o nosso bem. Você sabia que você não sabe muitas vezes definir o que é bem para você? O que é bom para você? Você não sabe definir muitas vezes. Mas o próprio Senhor está definindo agora. O que é bom para você? E bom para você e para mim é sermos conformes à imagem de Cristo, o Filho de Deus. Então, presta atenção. Isso aqui é uma chave. A Escritura não diz que tudo coopera para você ficar mais rico. A Escritura não diz que tudo coopera para você ser mais famoso, ser mais reconhecido, mais popular, mais influente. A Escritura não diz que todas as coisas cooperam para que eu seja milionário. Não, ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que tudo vai cooperar. Fala assim comigo, tudo vai cooperar para que eu seja mais parecido com Jesus. Sabe, essa é a promessa. Todas as coisas vão cooperar para que eu e você sejamos mais semelhantes com Cristo. Aleluia. Sabe, uma coisa que nós temos que ter então bem definidos, bem firmados no nosso coração é que mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, Deus está do nosso lado. Ele é por nós. A palavra de Deus diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Sabe, se você não entende o que está acontecendo, não fique perguntando como se a culpa fosse de Deus. A gente tem essa tendência, né? Por que Deus permitiu isso que acontecesse na minha vida? Eu fui lá, Felipe, e o emprego estava prometido para mim, mas não sei por que não deu certo. Será que Deus não quis? Acabei de fazer o quê? Colocar a culpa em Deus. Mas eu acabei de dizer também que as coisas muitas vezes elas não acontecem tudo vindo de Deus. Tem coisas que é sua decisão. Tem coisas que são armas forjadas contra a sua vida. Então não tenha essa atitude. Sabe? Não tenha essa atitude diante do seu pai. Não coloque Deus como a causa do seu problema. Sabe? Um exemplo. Vai que você tem um filho. O menino estudou a vida inteira para ser médico. Chega na hora do concurso, ele não passa para ser médico. O que você vai falar? Deus não quis. Não sei o que aconteceu. Sabe? Estudou, tirava as melhores notas, mas na hora não deu certo. Deus não quis. Não me venha falar que a culpa é de Deus. Como eu disse, tem coisas, né, que é você que decidiu. Tem coisas que é o diabo que forjou. Tem coisas que são as circunstâncias ruins que trouxeram. Mas o Senhor, é isso que você tem que saber. O Senhor está aqui para te livrar. O Senhor está aqui para te livrar do mal. O Senhor está aqui para trazer todas as coisas cooperando para o seu bem. Sabe, o Senhor está aqui cooperando com você ao seu lado. Ele é por você, Ele não é contra você. Ele não joga no time adversário, Ele joga no seu time. Inclusive, Ele que vai te dar a vitória. Nós temos um pensamento religioso, né? Tipo, quando uma coisa não dá certo, o que você pensa? O que eu fiz de errado? Por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz? Será que eu pequei? Será que eu orei? Eu não orei muito. Acho que eu não orei muito. Eu tinha que ter orado. Eu tinha que ter lido a Bíblia mais. Eu não li a Bíblia mais. Por isso que aconteceu isso comigo. Então esse é o pensamento o quê? Religioso. Nós temos a tendência de sermos o quê? Religiosos. O que é o religioso? Está barganhando com Deus. Quando você vai orar, você que é religioso, o que você faz? Você fica tentando alcançar a atenção de Deus com a sua oração. Você não ora sabendo que Jesus já te deu livre acesso ao Pai. Você ora para que, de alguma forma, o Pai seja chamado a atenção para você e Ele ouça a sua oração. Você não ora sabendo que Ele já está te ouvindo. Você ora pensando que a sua oração, com muito choro, com muito clamor, com muita dor, Deus vai te ouvir mais. Isso é um engano. Religião.
A Bíblia não diz isso. A Bíblia já diz que você tem livre acesso diante do seu Pai. Sabe? E nós vivemos cheio desse legalismo, dessa condenação. Mas Romanos capítulo 8, verso 33 diz o quê? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Fala assim, não sou eu que me justifico. Eu não fico me justificando. Fala. Quem me justifica é Deus. Deus é por você e não é contra você. Né? Paulo diz em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Sabe, poderíamos então entender o seguinte, no original, não está escrito quem, está escrito o quê. O que será contra nós? Então vamos colocar aí. Quem precisa pagar talvez o aluguel no final do mês? Se Deus é por mim, que aluguel é contra mim? Você precisa fazer uma compra de supermercado. Se Deus é por mim, o que vai me faltar em casa? Sabe, se Deus é por mim, o que? O que será contra mim? Que depressão pode ser contra mim? Que dificuldade pode ser contra mim? O que pode ser contra mim? Me explica. O que? É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o Senhor é por você, pela sua casa, me explica o que pode ser contra você? Sabe, tem um salmo que eu amo. Eu amo esse salmo. É o Salmo 23. Abra aí sua Bíblia. No Salmo 23. Alguns cultos atrás, eu falei a respeito desse salmo. Salmo 23, verso 1. Sabe, ele declara que o Senhor é o meu... Olha só o que está escrito aqui. O Senhor é o meu... E nada... Não, vai me faltar algumas coisas. No final do mês vai me faltar algumas coisas. Não é isso que está dizendo. Ele está falando, nada vai me... Não vai me faltar suprimento emocional. Não vai me faltar um casamento abençoado. Não vai me faltar filhos abençoados. Não vai me faltar nada. Essa é a promessa de Deus. Mas continuando. Olha o próximo verso. Verso 2. Ele, fala assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele, próximo. Refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Próximo. Agora parece que o texto mudou. Parece que a coisa aqui mudou. É ele aqui que está acontecendo, não é? Ele. Agora você foi entrar na história. Por que você não ficou quieto? Por que você não deixou Deus ficar te guiando? Né? Por que você não deixou Deus ficar guiando você, te liderando, te conduzindo, te dando direção? Não, mas você quis fazer do seu jeito. Aí do seu jeito, olha o que acontece quando você faz do seu jeito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, foi Deus que levou ele para o vale da sombra da morte? Foi Deus que levou? Não. Foi quem que levou? Sabe, o Salmo 23 então declara que o Senhor nos guia para águas de descanso. Sempre o Senhor vai te guiar para águas de descanso. Sabe, Ele vai te guiar para pastos verdejantes. O que quer dizer isso? Provisão. Ele sempre vai te levar para lugares de provisão. Sabe? Mas, de repente, entra uma pessoa na história. Oh, Jesus, cuida de nós. Livra-nos do mal. Livra-nos de ser essa ovelha. Aí, de repente, a ovelha decide andar sozinha. Ela decide tomar suas decisões próprias. Ela decide andar pelo conhecimento do bem e do mal. Ela decide olhar para as circunstâncias e tomar uma decisão. O que acontece? Vai para onde? Para o vale da sombra da morte. Sabe, o Senhor certamente não conduziu essa ovelha para esse lugar. A ovelha chegou ali por ela mesma. Salmo 23, então, verso 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala assim, nada vai me faltar. Pastor, mas eu não estou vendo. Continue declarando, nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque nada vai me faltar. Ele me leva, Ele me guia, Ele é a minha justiça. Sabe, Ele é que me guarda, Ele refrigera a minha alma. Aleluia. Mas aí entra a ovelha perdida aqui, né? Observe que Davi então diz o quê? Ele.
Mas quando ele fala do vale da sombra da morte, ele diz o quê? Eu. Sabe? Ele diz ainda que eu ande. O Senhor não levou então para aquele lugar. Quem levou? É comum você ouvir dizendo das pessoas assim: você fez uma bagunça. O que a mãe fala normalmente? Você vai arrumar agora, menino. Você fez isso, agora você se vira e você vai arrumar. É a sua consequência. Você fez, agora você resolve. Alguém já ouviu isso antes? Você está perdido, você está sozinho, se vira agora. Sabe? Você teve a opção de deixar ele te guiar. Você teve a opção de deixar ele te conduzir. Mas você quis ir sozinho? Então vai sozinho também. Faz o que você quer. Vai explodir sua vida, vai acabar com sua vida. Né? Muitas vezes nós temos essa postura com os irmãos, não é verdade? Muitas vezes nós temos essa postura com os nossos filhos. Muitas vezes nós temos essa postura com discípulos, com irmãos na célula. Nós temos essa postura no meio da igreja. Mas essa é a postura de Deus? Você vai ver que não. Em outras palavras, estão dizendo que Deus não tem compromisso com você e com a sua bagunça. Mas isso não é verdade. Essa é a beleza da graça de Deus. Pois mesmo que eu tenha ido, né, sido autor dessa bagunça, Ele vai consertar tudo. Porque Ele me ama. Aleluia. Essa é a graça de Deus. Sabe, mude os seus conceitos a respeito de Deus. Sabe, não viva sofrendo com as consequências do passado, pois Ele pode restaurar a sua vida hoje. Você sabia que você não tem que passar pelo vale? Você sabia que não é uma ordenança de Deus você passar pelo vale? Você sabia que não é a vontade de Deus você passar pelo vale? Sabe, a expressão ainda que significa que não temos necessariamente que passar por um vale. Pelo vale da sombra da morte. Não é algo que está determinado sobre nós. Não existe um decreto de Deus que todos vão passar pelo vale da sombra da morte. Não é a vontade de Deus que você vá lá. Deus não determinou que você vá para o vale, aleluia. Então quando o Senhor nos guia, Ele nos guia para onde? Para onde, irmãos? Pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas quando eu caminho, quando eu tomo decisões, o que acontece? Quando eu vou pelo meu entendimento, por aquilo que é mais fácil, que é mais agradável, que os meus olhos podem ver, que não tem nada a ver com a fé, mas tem a ver com o que eu posso ver naturalmente, para onde eu vou? Para o vale. Sabe, filho, no que depender de você, não vá para o vale. Não vá para esse lugar. Mas pastor, eu já fui. Eita. Eu já estou nesse lugar, inclusive. Calma, você não precisa ficar desesperado, não. Há esperança para você. Né? Há esperança para você que está nessa situação. O Senhor é aquele, inclusive, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está lá no vale perdida. Então há esperança para você. Há esperança para nós, mesmo diante das situações e das circunstâncias. Quando decidimos ir para o vale, esquecer que Ele nos guia, Ele vai atrás de nós. Ele nos encontra. Ele nos coloca nos seus ombros e nos traz de volta para o aprisco. Aleluia. Sabe, mesmo nesse vale o Senhor estará com você, diz a palavra. Sabe, você criou o problema, mas agora não é você que vai resolver, não. Ele mesmo vai resolver o seu problema, em nome de Jesus. Sabe, Ele vai te tirar desse vale. Sabe, sombra da morte. O que significa sombra da morte? Eu não sei se você já morou numa cidade que tem uma violência maior. Lá no Brasil tem algumas cidades que têm grandes violências, né? É muito violenta, é muito perigosa. Você não pode sair de qualquer jeito na rua, você não pode sair de qualquer forma na rua. E aí, aonde normalmente os ladrões se escondem? Em locais que são sombras, em locais que são de difícil que você os enxergue. Por que eles se escondem nesses locais de sombra? Para te pegar. Para poder te roubar. Né? Veja, algo que pode revolucionar a sua fé hoje. Presta atenção. No momento em que ele está dependendo do Senhor, no momento que ele está sendo guiado pelo Senhor, ele fala o quê? Ele está contando o que Deus faz. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Se você ler o Salmo 23, ele vai fazer o quê? Ele me leva, Ele me conduz, Ele me favorece, né? No caso, Ele me leva para os pastos verdejantes. Tudo é Ele.
Davi está contando o que Deus faz. Quando entra agora o eu, o que acontece? Estraga. Mas quando estraga, qual que é a postura dessa ovelha? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, está comigo. Vamos supor, eu falo, o Felipe é um cara gente boa, o Felipe é um irmão amado, o Felipe ele tem um encargo para cuidar da igreja, o Felipe. Estou contando dele, não estou? Mas a partir do momento que eu vou lá para o vale, eu falo, Felipe, me ajuda! O que é isso? É um relacionamento que deixou de ser na terceira pessoa e passou a ser na primeira pessoa. Então, quando você está no vale, qual que é o tipo de oração que você tem que fazer? Diretamente ao Senhor. Você tem que ser diretamente com o Senhor. Você tem que falar, Senhor, me livra desse vale. Me livra do vale da sombra da morte. Me livra desse local que eu cheguei. Me tira daqui pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, a oração é de intimidade e a oração é de relacionamento próximo. Está vendo aqui a diferença? Sabe, um exemplo de alguém na Bíblia que foi para o vale. Alguém já ouviu falar de Abraão? Abre, por favor, em Gênesis capítulo 12, verso 8. Gênesis capítulo 12, verso 8. A palavra de Deus diz que Abraão, aqui nesse momento, está tendo uma experiência com Deus. Deus o tirou da casa de seu pai e levou ele para uma terra distante dessa casa, que o Senhor está mostrando para ele. E olha que interessante agora, verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Abraão estava onde agora? Cadê os crentes daqui? Eles estavam na casa de Deus. Depois, ali ele edificou um altar. Edificar o altar fala de relacionamento com Deus. Edificar o altar fala de você ter um coração para Deus. Aonde que ele edificou o altar? Quando estava onde? Na casa de Deus. Nós estamos edificando o altar aqui hoje, amém? E a Bíblia fala que ele invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois, seguiu Abraão dali indo para o Neguebe. Agora olha o verso 10, a coisa muda. Havia fome naquela terra. Fala assim comigo, fome. O que é fome para você? Fome não tem a ver com necessidade? Fome não tem a ver com suprimento? Fome não tem a ver com ter algo para se alimentar e alimentar a sua família, para ter suprimento em casa? Mas tinha fome. O que Abraão fez? Continuando, verso 10. Desceu, pois, Abraão ao Egito. Toda vez que a Bíblia vai falar do Egito, ela fala descer, porque é para ir para lugares que você não deve ir, porque os lugares do Senhor são lugares altos. Você está vendo que mesmo na fome, Deus não quer que você desça, Ele quer que você permaneça nos lugares altos. Mas quando que você toma a decisão? Na fome. Quando que você vai para o vale da sombra da morte? Quando o eu entra, quando o eu olha para as circunstâncias e vê o quê? Fome. Quando você vê fome, o que você quer fazer? Desce para o Egito. O Egito, nós já vimos aqui, o Egito significa o quê? Mundo. Então, quando Abraão teve grande fome na terra, o que ele fez? Desceu para o Egito. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. O que Abraão estava com medo aqui agora? Desceu para o Egito, ficou com medo. Lembre disso, toda vez que você desce para o Egito, você vai ficar com medo. Toda vez que você desce para o Egito, você começa a armar uma bagunça. Qual que é a bagunça que ele está fazendo aqui agora? Está mentindo. Está mentindo que a mulher dele não é a mulher dele, é o quê? Irmã. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considere por amor de ti. Verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher... Isso aqui eu amo esse versículo, olha só, irmãos, presta atenção. Viram que a mulher era
sobremaneira formosa. Mulher de quase 70 anos. Sobremaneira formosa. Eu declaro sobre a vida das irmãs. Em nome de Jesus, que o Senhor revigora o seu corpo físico. Por que você acha que Sara era sobremaneira formosa? Porque o Senhor revigorou o corpo físico dela. O Senhor restaurou a saúde dela, a força dela. Ou você acha que isso aqui é só espiritual? Ela era muito bonita espiritualmente falando. As pessoas olhavam para ela e falavam, nossa, tem tanto de Deus em você. É isso que você acha? Não. Ela era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram. Você já se gabou da sua esposa? Nossa, amor, você é bonita demais. Amor, você é linda demais. Você é uma princesa. Né? Os príncipes aqui estão se gabando da beleza dela. Tanto que ela é bonita, essa mulher. Né? Com quase 70 anos de idade, aleluia. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Presta atenção. Abraão mentiu, falando que a Sara era sua irmã. Faraó tratou bem Abraão, dando para ele o quê? Bois, servos, servas, cabras, rebanhos, dinheiro, pode ter certeza disso, ouro, prata, e assim vai. Abraão ficou rico no Egito. Olha que interessante. Porém, o Senhor puniu Abraão. Verso 17. Sua Bíblia está errada? Porém, o Senhor puniu Abraão. Como está escrito na sua Bíblia? Não, talvez o irmão pode ter escrito isso aqui. Não. Porém, o Senhor puniu quem? Faraó. Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que você está fazendo comigo aqui, Abraão? Por que você não me disse que ela é sua mulher? E me disse ainda que ela é sua irmã. Por isso eu tomei para ser por isso ela tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Leva ela embora daqui. E você também some daqui, Abraão. Toma e vai embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, para que o acompanhassem, ele e a sua mulher, e tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito, para o Neguebe. Ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele. Era Abraão muito rico. O que era Abraão, irmãos? Não, rico não. Muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas ao Neguebe até onde? Até onde? Mas Abraão não saiu de Betel? Desceu para o Egito? Lá ele fez uma bagunça. Deus, no vale da sombra da morte, prosperou e abençoou ele, mas aquele lugar não é o lugar para Abraão. Deus o reconduz de volta ao lugar que é o lugar que Abraão deveria estar, Betel. Sabe? Não vá para o vale da sombra da morte. Mas se você for, há esperança para você ainda. Sabe? Há esperança para você ainda. Você viu a confusão que Abraão teve que passar? Mas Deus mesmo preservou. Tem outro exemplo. O exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, no Novo Testamento, no livro de Atos, fala que o ministério dele era para pregar para os gentios. Não era para os judeus, era para os gentios. Esse era o encargo, esse era o ministério dele. Mas certo dia ele resolveu voltar para Jerusalém. A Bíblia fala que no meio do caminho apareceu um profeta chamado Ágapo e falou para ele, Paulo, não vá. Não vá, porque da mesma maneira que eu vou fazer aqui com você agora, vão fazer com você em Jerusalém. Aí ele amarrou as mãos e os pés de Paulo. Isso era um sinal profético que Paulo ia ser preso. Mas Paulo mesmo assim foi. Recebeu o alerta e foi. Lá ele foi preso, bateram nele. Depois o levaram para Roma. No meio, quando estava indo para Roma, o que aconteceu? O navio afundou. Então olha só o que já aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo, no vale da sombra da morte. Foi preso, apanhou, o navio afundou. Chegando agora na ilha, com aquelas madeiras do naufrágio, chegando agora na ilha, foram acender uma fogueira. Ele pega gravetos e vai jogar no fogo.
Quando ele joga no fogo, sai uma serpente lá de dentro e pica a mão dele. Que vale terrível esse, né, irmão? Que vale terrível esse que está passando. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que aconteceu nessa ilha? Tinha alguns enfermos ali. Todos os enfermos foram curados. A víbora que pegou a mão de Paulo, que picou ele, né, não produziu o veneno, não fez com que ele morresse por causa desse veneno. Mas o Senhor livrou ele desse veneno. Depois ele foi lá e orou, pessoas foram curadas e a ilha inteira foi salva. Deus, de novo, o tira do vale e o traz para onde? Para o lugar aonde Ele quer. Essa ilha era uma ilha de bárbaros. Deus trouxe Paulo de volta para os gentios. Você percebe que Deus, Ele se encarrega de te trazer de volta para o lugar que Ele quer. Amém? Mas pastor, eu estou nesse vale da sombra da morte. E eu mesmo fui para esse danado desse vale. Eu mesmo fiz isso. Eu mereço pagar. Já ouviu gente falando isso? Eu mereço sofrer o que eu estou sofrendo mesmo. É porque foi eu que fiz isso. Não, filho. O Pai não te trata segundo as suas más decisões. O Pai te trata segundo a decisão que Ele já tomou. E a decisão que Ele já tomou é a decisão de dar a você e a mim o seu Filho amado. Tá bom, pastor. Mas como Deus pode ouvir então a minha oração se eu estou no vale? Como que Deus ouve a minha oração se eu estou nessa condição? Sabe, muitas vezes a gente tem a imagem de Deus, de alguém que é relutante. Deus é como se estivesse relutando contra você, relutando em te abençoar. Afinal de contas, as circunstâncias muitas vezes te dizem isso. E você acredita nas circunstâncias. Então você olha para Deus e fala, não, Ele não quer me abençoar não, olha só o que está acontecendo comigo. Então eu tenho que ficar muitas vezes persuadindo a Deus, convencendo a Deus das minhas necessidades. Me abençoa, Senhor, por favor. Coitadinho de mim. Será que alguém já fez essa oração aqui? Não levanta a mão. Sabe, essa oração é a oração que é errada. A base de toda oração é qual? É a confiança que você tem em Cristo, na sua obra, no que Ele fez por você. Sabe, o segredo então para você e eu recebermos um milagre, não é tentar merecê-lo, não é tentar convencer a Deus, sabe, é simplesmente reconhecer e crer no que Jesus já fez por você e por mim. Sabe, orações assim, elas não fazem o milagre para você, quando você ora pensando assim, nossa, eu tenho que fazer uma oração poderosa aqui agora. Eu vou fazer uma oração poderosa aqui agora, quer ver? E aí você chora, você baba, e você pensa que assim você vai mexer no coração de Deus. Não estou falando que você não deve chorar. Nem estou falando que você não deve orar. O que eu estou dizendo é que tem duas formas de você orar. A primeira é você tentar conquistar a Deus. A segunda é saber que você já é amado de Deus. Que Deus já te conquistou. Você já é dele. E Ele está com os ouvidos abertos para você agora, para te ouvir. E com os céus abertos sobre a sua cabeça, para te abençoar. Sabe, quanto mais você olha para você, menos fé você tem. Mas quanto mais você olha para aquele que é o autor e consumador da sua fé, mais fé você tem. No céu, irmão, tem uma lógica. Fala assim comigo, no céu tem uma lógica. Vira para o irmão que está ao seu lado dormindo, fala, no céu tem uma lógica. Qual que é a lógica do céu, pastor? Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a lógica do céu e ela é muito clara. Se o Pai não negou o principal, o maior, né, o mais importante, será que Ele vai poder negar para você alguma coisa hoje? Sabe, se o Pai nos deu o seu próprio filho, quando ninguém estava pedindo, alguém aqui estava pedindo antes de converter por Jesus? Oh Deus, manda um Salvador para mim, porque eu não dou conta. Essa vida é difícil demais. Sabe, ninguém estava pedindo.
Se o Senhor não tivesse te encontrado, você não poderia ser salvo. O Senhor te encontrou e te amou primeiro, diz as Escrituras. Por isso você hoje é do Senhor, porque Ele te achou. Foi Ele que foi lá no vale da sombra da morte e achou a ovelha perdida e trouxe de volta para o aprisco. Não foi a ovelha que se perdeu, que voltou para casa, não. Que voltou para o aprisco. Foi Ele que foi lá e buscou a ovelha e trouxe de volta. Sabe, a gente tem aquela santa mentira na cabeça. Entenda o que eu vou dizer sobre santa mentira na cabeça. Você acha que foi você que escolheu a Deus. Mas isso é um engano terrível. Porque foi Ele que te escolheu. E Ele te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Se o Pai não negou o seu Filho, que lhe custou tanto, por que nos negaria agora bênçãos tão pequenas que não lhe custam praticamente nada? Eu sinto como se Jesus estivesse olhando para nós e falando assim: homens de pequena fé, porque vistes, creram, né? Por quê? Diante das circunstâncias, filho, sua tendência, mais uma vez, é olhar para a circunstância. Mas eu te desafio hoje a olhar para cima, não para a circunstância. Eu te desafio hoje, se você foi para o vale da sombra da morte, nesse momento que você está da sua vida, então, que é o vale da sombra da morte, se volta para o Senhor e fala diretamente com Ele. Tu está comigo aqui, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor é poderoso para usar esse cajado que tem um gancho curvo para pegar no meu pescoço e me trazer de volta. Vamos ficar de pé? Eu gosto de fazer essa afirmação. Para receber a maior de todas as bênçãos. Qual que é a maior de todas as bênçãos? Fala assim comigo, a salvação. Para receber a maior de todas as bênçãos, o que você teve que fazer? Fala assim comigo, nada. Apenas ter fé. Apenas ter fé. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Crer que Ele morreu por você, que Ele pagou o preço e confessar isso. E confessar. A maior de todas as bênçãos, então, que é a sua salvação, você recebe crendo e confessando. Como que você recebe as outras bênçãos? Será que você tem que agora convencer a Deus? Será que você tem que convencer a Deus agora? Será que Deus precisa que você o convença? Aquela história de, nossa, eu quero atrair a atenção de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já tem a atenção de Deus sobre a sua vida. Aquela história, eu quero mudar o coração de Deus com a minha oração. Epa! O Senhor já voltou o coração dele para você completamente. E ao saber disso, o que você tem que fazer diante das circunstâncias de vale na sua vida? Vale da sombra da morte. Crer e confessar. Então nessa manhã eu quero que você faça uma confissão comigo. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você diga ao Senhor agora: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sim, Senhor, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E o Senhor me dá descanso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. Eu quero que você fale isso para o Senhor nessa manhã. Senhor, se eu sair do Teu propósito, se eu desci ao Egito no meu coração, se eu sair desse lugar que o Senhor me leva para as águas de descanso, que o Senhor me dá provisão, que o Senhor me dá refrigério na alma, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, me traz de volta para Betel, que é o lugar onde o Senhor separou para mim por herança, me traz de volta para casa, que é o lugar que o Senhor me separou para herança. Senhor, eu peço agora, usa do Teu cajado para me consolar e para me atrair nessa manhã. Atrai-me, Senhor, nessa manhã, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor mesmo se compromete a arrumar essa bagunça que eu fiz. O Senhor mesmo vai arrumar essa bagunça do meu quarto. O Senhor mesmo vai me ajudar nesse momento de dificuldade da minha vida. O Senhor mesmo há de suprir as minhas necessidades. O Senhor mesmo é comigo. Se o Senhor é comigo, quem será contra mim?
Se o Senhor já me deu o teu filho amado, o que dirá das outras coisas? Por isso mesmo, nessa manhã eu declaro: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam nessa manhã. E o Senhor nos dá descanso nessa manhã. Procure uma pessoa agora. Eu queria que você orasse com ela. Ore com ela agora, declarando que o Senhor vai trazer descanso. Ore com essa pessoa agora, declarando que o Senhor vai levá-la para as águas de descanso. O Senhor vai levar para os lugares verdes de provisão. O Senhor mesmo vai levar você para os lugares verdes, para os pastos verdejantes, lugares de provisão. O Senhor vai te levar para lugares de provisão. O Senhor vai te levar para lugares de provisão. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está te levando hoje para lugares de provisão. Lugares de provisão. O Senhor está te dando refrigério na sua alma. Você não precisa mais andar angustiado, andar preocupado, porque o refrigério da alma está vindo agora, inundando o seu ser. Aleluia.